Bom, quero agradecer primeiramente a Casa dos Meninos, que está aí na presença da Maria Aparecida Esbompato. Quero também agradecer a Associação Protetora de Animais Me Ajude, na pessoa da Thaís Casagrande, né? Para auxiliar na preparação desta apresentação, nós aqui elaboramos um conjunto de questões que servirá como um guia para destacar as principais características de sua entidade municipal. Ressaltamos que não há obrigatoriedade de responder a todos os questionamentos. Porém, pois compreendemos que cada instituição possui sua própria estrutura e forma de atuação. No entanto, quanto mais informações forem compartilhadas conosco, maior será o conhecimento da população sobre o trabalho realizado de vocês. Acreditamos que essa iniciativa contribuirá para aumentar a visibilidade das entidades municipais, estimular o engajamento da comunidade e fortalecer parcerias que possam auxiliar na continuidade e no crescimento das ações sociais em nossas cidades que vocês proporcionam. Eu gostaria, primeiramente, a permissão de que a dona Maria Aparecida Esbompato pudesse vir até a tribuna, tá? E mais a quem ela desejar. Acho que podia pôr aqui na cadeira para jogar aqui. Você põe na cadeira. Não, vou usar a cadeira do aula. Ela pode usar a cadeira do aula. É fixa, né? Está fixa na tribuna. A senhora prefere aqui ou só quer fazer aqui, mãe? Qualquer lugar. Com certeza? Como é que você está sentado aqui? A gente fica mais confortável. Eu posso? Passa para mim. Essa aqui está fixa? Então, boa noite a todos. E a gente tem que ficar feliz da sessão ter demorado, da sessão ter sido debatida, sinal que todos vêm aqui para alguma coisa, né? Não vêm aqui só para dizer que houve a sessão da Câmara. Então, aqui, eu venho em nome da Casa dos Meninos, porque não consegui, do povo todo da casa, trazer alguém que viesse falar no meu lugar, né? Então, vou fazer o possível, que a nossa casa, ela é sui generis, ela é diferente das instituições aqui da cidade, porque ela tem seus próprios recursos, que, se não forem desviados, dá para manter uma instituição de primeira ordem, de primeira linha. Então, precisa ter muito cuidado com o que foi desde que começou. Então, aqui, como começou? Começou pela cabeça do Cornélio Pires. Cornélio Pires se preocupava com todo mundo. Ele era artista, ele era visionário, mas ele amava o semelhante dele. E quando ele ficou doente, ele reuniu um pessoal que ele gostava e disse que gostaria que a chácara dele, essa onde nós estamos hoje, fosse deixada para que os meninos, que ele tinha uma bronca, que as meninas que ficavam órfãos iam para o orfanato. Elas aprendiam corte, costura, cozinhar, lavar, passar, bordar, costurar. E quando completavam 18 anos, elas tinham para onde ir. E os meninos, não. Os meninos saíam da 4ª série primária, tinha aquela estação de algodão lá perto da ponte. Eles carregavam sacas, carregavam caminhão,
e junto com outros que já vinham fazendo isso há muito tempo, que bebiam, que viviam bêbados, e eles também foram seguindo. E o Cornélio não aceitava isso. Então, ele disse que ele deixaria a propriedade para que fosse construído aí um local onde os meninos fossem preparados para ter um emprego melhor. Exatamente isso. Para ter um emprego melhor. Ele não queria um orfanato. Ele queria um local onde fossem preparados. E foi assinado isso em 57. Ele ainda era vivo. A letra dele era um garrancho tão grande que a promotora, a doutora Cristina, anterior a essa, teve que mandar traduzir o que estava escrito, tanto rabisco era, porque ele odiava a escola. Ele amava a vida, mas a escola não. Então, ficou combinado que lá seria um local onde os meninos seriam educados. Mas veja bem, o menino que sai e não tem para onde ir, ele é diferente. Ele é agressivo, ele é violento, ele briga, ele faz... Então, quem vai cuidar deles tem que estar bem preparado. E o que aconteceu? Puseram um caseiro, que já tinha filhos, que também bebia, para cuidar dos meninos. Foi um fracasso. Aí, formaram uma nova diretoria, puseram uma equipe da sociedade para encaminhar professores lá na casa, para os meninos estudarem e terem um preparo melhor. Aí eles foram mais discriminados ainda. Então, ficou a casa dos... ele chamava Granja de Jesus. E Tietê, vocês sabem, Granja de Jesus para a casa dos meninos, não dava muito certo. Mas, nessa ocasião, o padre Bacile, que é de uma família tradicional aqui de Tietê, de recursos econômicos bastante abastados, ele se tornou padre e foi ser pároco em São Paulo, cidades... Era muito estudioso e muito visionário. Então, com a fortuna que ele já tinha e com a sabedoria que ele estava adquirindo, por exemplo, vamos supor, lá nos Sete Fogões, se fosse hoje, tem lá um terreninho, tem uma choupana lá caindo aos pedaços. Ele ia lá e comprava. Porque um dia isso aí iria valer dinheiro. Isso ele fez em São Paulo. Ele comprou muitos imóveis em São Paulo. E, além de tudo, como ele era muito letrado, ele convivia com pessoas muito especiais. Ele começou a comprar papéis para a Bolsa de Valores. Mas ele comprava qualquer um, da Estrela, Eucategues, e elas foram, conforme ela ia desvalorizando, ele comprava. Quando ele estava para falecer, ele estava com um problema sério de pulmão, ele teve um amigo padre, por sinal era daqui de Tietê, que aconselhou que ele fizesse uma divisão da fortuna dele entre entidades, que as famílias já estavam bem assessoradas. Então, foi feito a divisão, ele deu para a Santa Casa, para o orfanato, para o asilo, para muitas instituições aqui na cidade. Na época, era um senhor dinheiro, que chegava a ser uma quantia de 6, 7 dígitos. Não era de pouco, não. E o mesmo pediram para ser para a casa do Granja de Jesus, que estava precisando. Então, ele... O Cornélio não está querendo que eu fale. Não, deixa eu cansar o sino. Aqui, tá bom? Dá para ouvir assim? Dá.
Tá? Então, começou um movimento, formaram uma diretoria e resolveram trocar o nome Granja de Jesus por Casa dos Meninos. Só que precisaria ver quem é que iria cuidar desses meninos. Aí resolveram que o ideal seria trazer uma associação religiosa. Então foram buscar os freis pobres de São Francisco. A gente adora os freis e tudo. Mas eles vieram para cá e transformaram a casa, que seria a casa dos meninos, num orfanato. Um orfanato tipo FEBEM, que as prostitutas de Tatuí mandavam os filhos para cá, pagavam. Olha, foi uma balbúrdia tão grande que, num determinado momento, o Poder Judiciário intervindo, colocou uma intervenção, afastou os padres, e daí então que se ficou sabendo que toda a herança do cônego tinha sido passada para a Associação dos Freis Pobres de São Francisco. No testamento do frei, há uma cláusula que pouca gente de Tietê sabe. Ele diz assim: tudo deve ser aplicado na educação, na aprimoração da aprendizagem do menino, para ele ter um emprego melhor. Se for destinado a outro fim essa herança, imediatamente ela passa para uma fundação de irmãs em São Paulo. Então, não há... Então, já tentaram fazer sede de jogador, já fazer colocar outras coisas na chácara. Não tem saída, porque é do testamento Manus, que é feito à mão. E essa cláusula é muito bem ressaltada. E essa fundação das irmãs, eles vêm constantemente ver como é que anda, se a gente está trabalhando mesmo com criança. Então, se eu sair e quem vier, se não continuar, perde. Perde porque hoje, com os meios que nós temos, é um apertar de botão e tudo é transferido, né? Então, o que aconteceu? Foi a casa dos meninos e os freis vieram e foi acumulando, não deu certo, porque as crianças eram... eu era diretora na escola Líria, eles iam de pé no chão, mal vestido, e o pessoal de Tietê sempre me ajudou muito. Então mandavam as roupas, os agasalhos, as mochilas, e nós vestíamos os meninos. Na semana seguinte eles vinham sem nada novamente, porque os freis gostavam que eles se apresentassem como pobres, e muitos saíam pedir esmola. E a casa tinha também um carnê, que todo mundo na cidade tinha, e mensalmente ia depositar no banco. Isso também estava fora da proposta da herança, que era uma herança bem consistente, que os papéis na bolsa valiam muito dinheiro, muito. Não podia ser vendido, não podia isso, aquilo, mas foi vendido, foi desviado, foi que houve uma outra intervenção. Então, aí assumiu uma comissão de advogados, pessoas da cidade, entrou uma outra pessoa, ficou mais um tempo, de repente, aí montou-se uma diretoria e nós entramos. Mas, no meio dessa gestão, não havia prestação de contas. A pessoa dizia, não precisa, não sei o quê. Não. Eu e mais uma turma nossa pedimos demissão pública, e nós não queríamos estar ligados a nada. Não deu outra. Houve nova intervenção, porque o desvio estava sendo bastante grande. E nós fomos pegos de surpresa. Em 2000, a juíza mandou chamar a minha irmã, Isabel, que era assistente social, e ela tinha sofrido um acidente
Então, ela estava em casa, ela ficava lá na chácara com os meninos, levava para a escola, coisa, sem compromisso. E a juíza, então, nomeou a minha irmã como quando toma conta, a interventora. Então, quando entramos, as ações, que são milhares, e eu conhecia quase todas de cor, porque eu não sei mexer em ações. Quando nós herdamos, o que se faz? Fomos para o Banco Itaú de São Paulo para ver o que era e como era. Então, quando ela decretou a última intervenção, essas ações estavam prontas, assinadas, como se o Frei estivesse vivo. Então, ia ser uma venda, assim, chegava a quase 1 bi em dinheiro. Vejam bem, além dos 6 imóveis em São Paulo. Então, era uma coisa muito grande. Mas, quando nós assumimos, então, tinha dívida de INSS, fundo de garantia, farmácia, debate trabalhista. Então, a gente não sabia o que sobrou. E sabíamos também que, por algum motivo, a gente sabe que no Brasil tudo pode, foram vendidas ações que eram inventíveis, mas foram vendidas. Alguém assinou, a autoridade assinou, houve concordância. Então, nós sentamos com a doutora Carolina e dissemos: a gente assume, desde que o Poder Judiciário procure ver o que foi desviado. A gente vai ver o que sobrou. Pagando essas dívidas, a gente vai ver o que sobrou. Imagine o tamanho da dívida do INSS, que nós dividimos em 5 anos para poder pagar. E fizemos, e viemos vindo. O que a minha irmã fez? Ela é assistente social, havia trabalhado já na FEBEM, começou a visitar as famílias. Todos os meninos que estavam internos, ela visitava, ia com o menino na família. Você fica com o seu filho. Ele pode ir lá de manhã, fica conosco, à tarde ele vai para a escola, à noite ele vem dormir na sua casa. E assim fizemos. E ficamos com uns 4 ou 5 só. Mas havia muita gente precisando, querendo uma escola. Então, nós fundamos aí o Projeto Moleque. Como? Nesse trabalho, o advogado doutor Adriano Dias Franco foi minha alma, minha bengala, foi tudo. Nós vimos para São Paulo 6 imóveis, Barra Funda, Santa Cecília, tudo invadido por gays, desocupados, e não tinha papel nenhum. Nós fomos fazendo o processo de tudo. Para isso, contamos também com uma equipe nossa, amigos do Judiciário, e um desembargador aposentado, especialmente, tomou a frente. Então, desses 6 imóveis, nós perdemos 2, por uso do capião urbano. Então, havia um desleixo tão grande que muitos juízes acharam que a casa que não se interessava mais. Então, pudemos fazer esse ajuste de saber quanto a casa tinha. A casa podia manter um nível de educação conforme o sonhado pelos 2 beneméritos, Cornélio e o Cônigo. Então, montamos o Projeto Moleque. Como? Eles têm lá, hoje ainda tem. Então, nós temos informática, nós temos robótica, nós temos canto. O canto, a música é com partitura, porque a música lá é matemática. Se toca uma nota errada, desafina, né? Então, o aluno lá, atordoado, que não presta atenção, não sei o quê, ele descobre que aquelas bolinhas pretas, ele é capaz de fazer delas
uma música. Uns mais difíceis, outros na terceira ou quarta semana, né, Adriele? Já começam a tocar musiquinha, já entram. Eles têm educação física, eles têm capoeira e artes. Artes pinta com a parte de madeira. Eles mexem na horta, só que na horta, então, tem os grupos, os piticos e os grandes. Vai fazer um canteiro, vai plantar o quê? Várias coisas. Quanto custa? Quem vai comprar semente? Então, o empreendedorismo, para ver como é que você pode se tornar grande plantando verdura, você pode, mas você tem que saber quanto você gasta, quanto você ganha. Então, eles já aprendem a fazer conta e já vão para o computador, como professor de informática. Então, é um trabalho muito bem feito para ele. Quando ele sai da casa dos meninos, ele leva esse conhecimento. E tem sido maravilhoso, porque eles têm sido selecionados, dispensados das filas de candidatos, são selecionados, são elogiados. Muitos não se adaptam, né? Porque não contam com a ajuda de dentro de casa. Porque para trabalhar tem que levantar, ir para o trabalho, tem que ter a roupa, tem que ir para a escola. Então, é difícil, mas nós estamos conseguindo. Na cidade, nós temos vários que estão na prefeitura concursados. Nós temos muitos trabalhando no comércio. Temos até em Indaiatuba um que montou agora uma pizzaria. Isso para nós já foi maravilha. Fizemos casamento, noivado, já somos madrinha, padrinhos lá de filhos que já estão grandes e formados. E os pais mantiveram a linha firme, meu filho precisa estudar. Então, isso já foi uma glória. Agora, o que vocês estão perguntando mais ou menos aqui? Quantos mais ou menos nós atendemos? A média, gente, para ter qualidade, não dá para passar de 80. Porque nós vamos buscar na casa, nós compramos o veículo, vamos buscar na casa, traz para casa, eles têm a aula, na hora do almoço, leva para a escola e traz o que estava lá. À tarde, leva para a mãe. Então, a mãe pode pegar uma faxina para sair 6 horas. Entendeu? Ela pode pôr na escola que o filho vai ficar até 5h30 na escola. Não adianta, é período integral, 3 horas a criança está na rua. Ou então, antes, a mãe ia trabalhar, a criança entrava 12h30. E como que ficava? De manhã ele ficava sozinho. Então, agora, a gente ocupa essa criança, ele vem, vai buscar na casa, toma café, e nessa hora do café, da comida, a gente já vai ensinando as boas maneiras. Então, ela diz, nossa, que frescura, mas eu gostaria que vocês um dia pudessem ir lá, né, Silvio já conhece, tomar um café, ou tomar um lanche à tarde. Você também conhece, seu filho ficou conosco, né? Então, e você sabe como era puxado. Então, se vocês virem a nossa horta, que a funcionária Keila, porque lá é assim, elas não me deixaram vir sozinha, elas vieram comigo. Atrasou, não tem importância, elas estão e não fecham. E isso também é lá na casa. Então, nós atendemos a criança o que mais se pode atender. E nesse espaço físico, a gente não pensou em fazer piscinas, não sei o quê, uma super quadra. Não. Tudo que precisa, playground, está lá, novo, reformado, nada quebrado. Na casa, vocês não acham um risco em qualquer parede. Vocês podem entrar no banheiro dos meninos, no banheiro dos professores,
a limpeza é a mesma. Vocês podem estar lá na hora do almoço, self-service, cada um faz seu prato. Não pode, a gente vai desde o comecinho, rejeitar nenhum alimento. Se não gosta, experimenta. O que pôs no prato deve ser consumido. Não tem lata de lixo, de sobras. E todos fazem isso com a maior naturalidade. Isso deixa você muito orgulhoso. Ele chega em casa, ele cobra, né? Ele cobra a mesa, ele cobra o prato na mesa, ele cobra a colher, garfo, faca, como é que deixa depois que acaba de comer. Por quê? Quando ele está numa empresa, se ele for convidado pelo patrão, ou se ele tiver que sair, o filho do patrão pode estar com a camiseta regata, pode comer com a mão, fazer... Não tem importância, mas ele, funcionário, não. Ele tem que se comportar. E eles estão entendendo bastante isso. Então, a parte de uniforme, tudo a gente dá. E tudo a gente cobra. Cobra muito. Tem reunião de mães amanhã, 5h30 da tarde. A mãe não foi, não justificou. No dia seguinte também não se justificou. Ótimo. No dia seguinte o filho dela não sobe na perua. Por quê? Por que você não veio na reunião? Então nós trabalhamos família, filho. Família, filho. Nós sabemos o que acontece em casa. Tem coisas que a gente não pode intervir. A gente pode melhorar. Então, nós temos 12 funcionários CLTistas, 7 funcionários autônomos e 3 especialistas que ficam na parte do acolhimento. O acolhimento é uma casa para cima da chácara. São os que o fórum manda. Olha, eu não tenho, eu gosto da criança, estava falando para Maria Helena, às vezes ele é um capeta durante a semana, ele xinga, ele faz, você quer matar. Quando chega sábado à noite, eu fico pensando, ai meu Deus, e eles têm televisão, videogame, eles estão lá, amanhã é domingo, eles estão lá. Aí eu falo para minha filha, ai, manda um lanche para lá bem gostoso. Então, 8h30, 9h da noite, eles recebem a sacola de lanche e fazem a festa. Mas não pense que fico muito agradecido também, não. A gente que alivia o coração. Nós estamos com um que tem 1,70 m e tanto, voltou da FEBEM agora, da Fundação Casa, aprontou todas, viveu na rua. É terrível, é terrível. Ele não ergue um papel do chão, ele responde. E a gente tem que aguentar, porque o governo lavou as mãos. Os pais, o pai está preso, a mãe já teve 2 maridos depois que os filhos estão lá, e tem 2 filhos, os 2 doentes. E o que a casa faz? Se ele não tem a família, então a casa está estruturada financeiramente? Tá. Então, o médico dele, o psiquiatra dele é particular. Mas nem meu filho tem isso. Só que o seu filho não tem a gravidade que ele tem. E a duração da doença dele. Os remédios, quando saem do consultório, é de R$400 para cima. E eles vão ficar conosco até 18 anos. Então, o que nós estamos fazendo? Tratando, fazendo o possível. E como é que a gente paga tudo isso? Vendemos os imóveis em São Paulo, que eram todos com reserva fiduciária, né? Assim. Então, a gente tinha que pedir autorização para a juíza para vender lá e comprar aqui. Vender lá e comprar aqui. Então, aqui em Tietê, nós temos 2 apartamentos, um no Aurélio Persone, atrás do orfanato. Nós temos um sobrado, nós temos uma casa, nós temos uma moraria, né, Magno,
faz 20 e tantos anos que ele está lá, então são todos alugados. E o que mais? Aí vem os papéis da Bolsa. Quando nós fomos lá, nós combinamos o seguinte: eu não sei mexer, pouca gente sabe mexer, pouquíssimas pessoas sabem negociar na Bolsa. Então, ficou combinado que a própria instituição financeira, ela se encarrega de vender, agrupar quando fecha. Então, nós somos uns aplicadores moderados. E aí, rendeu, tanto que as crianças sobem bolsa e falam: oba, tem excursão. Cai a bolsa e não tem excursão. Porque sabe que nosso dinheiro depende disso. E respeitam. Então, você ganha mais, você ganha menos. Para isso, você tem que ter um planejamento vivo. Então, nós temos todos esses professores, mas, se apertar, você tem que dispensar. Se apertar funcionário, a criança faz a faxina. Então, a casa dos meninos depende de quem está na frente. Eu não sou uma pessoa simpática para muita gente aqui em Tietê. O Silvio sabe, esse ano já sofri processo, porque isso, porque aquilo. Vamos, então, contratamos uma auditoria desde 2018, nota por nota, papel por papel. Encontraram alguma coisa? Nenhuma moeda. Então, eu posso dizer que eu tenho essas pessoas maravilhosas comigo, esses homens, tipo o Magno. Você pode, ele aqui firme, né? Estou com vocês, então vai. Então, é uma casa estruturada em todos os sentidos. As crianças, elas são a casa dos meninos e não abrem. Então, o que nós formamos? Um lugar realmente para você estudar, para você aperfeiçoar. Então, nós temos uma sala de informática, nós temos os tablets e vamos comprando. À medida que dá, nós vamos comprando. O transporte, então, tivemos que comprar. A Kombi já saiu de moda, né? A nossa durou, acho que 15 anos. Então, teve que comprar uma van, uma Ducato. A criançada, vocês imaginam, né? Ar-condicionado, Ducato, eles passam na cidade, só tem eles. Mas vai ver dentro da perua, vocês não acham um risco, um rabisco. Outra coisa, como é que todo mundo, como é que as pessoas podem contribuir? Porque fala assim, não, a Cida não deixa trabalhar lá. Gente, tem rotina para tudo. Rotina para a horta, rotina para rastelar o quintal, para rastelar o pomar, para ajudar aqui e ajudar ali. Se não tem rotina, não tem ordem, não tem sequência. O voluntário chega com muita boa vontade. Só que ele pode vir hoje, se chover amanhã ele não vem. Então, ele não se acostuma com a rotina. O que ele faz? Ele desacerta a sua casa. Então, pode fazer, mas você tem que fazer um bom estágio primeiro. Então, tem todas essas regras lá. E vocês têm, assim, por exemplo, com algum estabelecimento, alguém, quando uma fábrica ou alguém, uma empresa, quer fazer algum trabalho junto, senta e vamos e fazemos sim juntos. A Vitor Blue nos ajudou muito também. Fizemos muitos trabalhos juntos. E isso continua até hoje. Quem é que ajuda? Tinha o nome no muro lá, ajudou. Não. Até agora, tudo que nós pusemos lá dentro de ajuda só veio do Rotary Internacional, da Suécia. Vocês se lembram do Ulf Orsson, que morava aqui em Tietê, casado com Vera Dalpozo? Ele era sueco e do Rotary. E
levou nossos problemas com crianças que tinham doenças graves. Ela se interessou, veio, conheceu a casa e mandou de volta dinheiro para nós reformarmos a casa inteira. Depois vieram ver se realmente tinha sido reformada. Quando viu que estava tudo novo, trouxeram dinheiro para a gente equipar a cozinha com tudo novo. Isso não foi pedindo esmola, foi mostrando um trabalho. Eles deram o dinheiro, nós empregamos, nós até devolvemos 10 mil reais na época, e sobrou. Podia ter gastado, não. Então, lá sempre foi pão, pão, queijo, queijo. Está aberto para vocês irem quando vocês quiserem. Toda a documentação tem que ser da diretoria. Se não, acompanhado de uma outra pessoa, a gente faz questão de mostrar. E é isso que nós somos. Como que nós podemos ajudar? Como que a gente pode fazer? Se juntando. Houve uma época que o Silvio estava na infância, fazendo empréstimo no nome dele para poder acertar a infância. E nós íamos receber uma verba do Estado, lá dos conselhos. Eu falei para o Silvio, tira nosso e passa para a infância. Por quê? Se você tem agora, quando acontecer o contrário, faça o contrário. Então, o que precisa haver é essa harmonia entre as instituições, entre o poder público. O poder público não pode pensar, não, lá vai ter que ser assim. Não é. Lá é de todo mundo. Agora, o que nós estamos fazendo com muito cuidado? Treinando esse pessoal para dar continuidade ao que nós estamos fazendo. Eu estou entregando, vocês viram aí, né? Vai fazer 15 anos, a minha irmã vai fazer 27 anos de Casa dos Meninos. Então, nós estamos passando a bola e queremos que continue assim. E eu gostaria que todos vocês, independente do dia, telefona, olha, vamos fazer uma visita, vou tomar um café, tem aquele. Faz bolo, faz pão, faz bolinho, faz tudo. Você chega, a mesa está posta. É uma delícia, é muito gostoso. Silvio, você é testemunha, é um lugar bonito, não é? Come-se muito bem. Come-se muito bem. E as crianças cantam, dançam, a parte de teatro, não tem problema se é homem, se é mulher, eles são completamente desvinculados. Por saia é mulher. Não. Seu filho também sempre se apresentou e eu acho que é uma instituição modelo. Modelo. Dá trabalho. Porque os que vêm do fórum tiram paciência de Cristo. Tiram, você tem raiva, você tem dó, mas tem que acudir. E lá, a casa deles também, como disse a juíza, ela vai pedir asilo, porque é uma belezinha, uma casa muito bonitinha, muito bem arrumada. E os funcionários são todos nota 10. A diretoria eu tenho que abraçar e colocar em minhas orações também todos os dias. Eu agradeço muito vocês terem se interessado, porque nunca ninguém quis saber para que serve, o que faz, de onde vai o dinheiro, de onde sai. Então, sejam bem-vindos sempre. Quando vocês quiserem, a gente está fazendo outras coisas lá e pode perguntar, não há problema nenhum, certo? Nós estamos abertos. Muito obrigada e espero mesmo que vocês apareçam. Senhor presidente, queria só fazer um comentário rápido. Eu quero agradecer pela vida da senhora e testemunhar. Meu filho ficou lá por muito tempo. Então, tudo que foi dito é verídico. Meu filho aprendeu disciplina, princípios, valores, integrado com o que ele já tinha em casa. E hoje é um menino que não me dá um pingo de trabalho.
tem muita saudade de lá. Hoje ele trabalha, faz faculdade à noite, trabalha o dia todo, faz faculdade à noite, sabe, dedicado. Então, muito se vale ao que ele passou e o que ele aprendeu. Então, eu conheço, posso dizer que convivi muito tempo, né? Isso. Indo junto com eles, enfim. Então, eu quero parabenizar, em nome da Câmara Municipal, né, na presença do nosso presidente, pelo belíssimo trabalho da senhora, da Isa. Que Deus continue dando saúde para vocês e abençoando muito. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada, então. Tem algum vereador que queira falar? Maria Aparecida, eu quero agradecer a sua presença, a presença de todos os funcionários da casa, lá dos meninos, principalmente que me chama muito a atenção, que hoje quase não acontece, mas aconteceu, né? De você fazer, que nem você acabou de falar, de fazer o repasse, a sobra que você tinha para a infância feliz, né? Então isso mostra como é o seu trabalho. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês aí, viu? Obrigada, Silvio. Ainda continua o amoroso guardião. Agora, em seguida, eu pediria ao representante da minha ajuda, né? A Thaís, ou quem que ela também quiser acompanhar ela, pode ficar à vontade, viu, Thaís? Acho que é mais fácil aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou tentar ser o mais breve possível por causa do horário. Mas como foi muito bem formulada as perguntas, eu vou seguir essas perguntas para que eu possa apresentar um pouco mais sobre a Me Ajude aqui na cidade e para quem estiver assistindo. Primeiramente, eu sou a Thaís, eu sou uma das fundadoras da Me Ajude, sou presidente, estou como presidente da Me Ajude, e a Me Ajude se chama Associação Protetora de Animais Me Ajude. Ela era um projeto de proteção animal aqui da cidade que começou lá em 2017, e em 2020 nós conseguimos transformá-la em uma associação sem fins lucrativos, com utilidade pública e agora também com o cadastro de entidades estadual. Então, eu vou seguir aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre nós. Qual é a missão e os principais objetivos da entidade? Vamos lá. A missão aqui da cidade é auxiliar os animais que precisam da nossa ajuda. Tanto os animais de rua, quanto os animais de população de baixa renda. Principalmente animais domésticos, mas não só animais domésticos, como foi falado aqui das abelhas, de animais silvestres, exóticos, que às vezes precisam das protetoras independentes e da associação. E o nosso objetivo principal é tirar os animais das ruas, que eles sejam muito bem cuidados pela população de Tietê e que a população em geral brasileira seja conscientizada dos bons cuidados com os animais. Há quanto tempo a entidade está em Tietê? Nós estamos desde 2017, então já vai fazer 8 anos, né, que estamos trabalhando de forma voluntária aqui. Quais as causas a entidade municipal defende e quais problemas busca solucionar? Nosso principal objetivo aqui é os cuidados com os animais, porém, proteção animal é saúde pública. Isso a gente tem que deixar muito claro, que cuidar de animal não é cuidar apenas do animal, do bichinho que está ali. A causa animal ela é uma saúde pública, ela trata de várias questões, como doenças, né, que a gente teve um grande problema aqui no município, com dengue, com raiva, com outras doenças que são zoonoses, e o animal que não é bem cuidado, ele pode transmitir essas doenças para seres humanos. Então, a gente precisa estar alinhado a todas essas questões. E também nós temos o pensamento de que uma pessoa que cuida bem de um animal, ele cuida bem do próprio filho, ele cuida bem da sua residência, ele tem uma educação aí a zelar.
Quais são as principais atividades e projetos desenvolvidos pela Miajude? Nós fazemos tudo de forma voluntária. A Miajude hoje ela é composta por 8 pessoas, é um conselho consultivo, e esse conselho não ganha nada para fazer o que está fazendo, é totalmente voluntário, é proibido pela associação receber algum valor para fazer as funções da Miajude dentro do conselho. E as nossas atividades são recolhimento de animais de rua, recolhimento de animais em estado de vulnerabilidade social, denúncia de maus tratos junto aos órgãos competentes e à polícia, feirinhas de adoção todos os sábados, castração de animais da população, castração de animais nas ruas, conscientização da população em palestras, nas redes sociais, apoio à prefeitura no que ela precisa em relação à causa animal, entre outras atividades. Quem são os principais beneficiários? Como eu já falei, os animais e a população, que nós estamos sempre auxiliando. Quais foram as principais conquistas da entidade até o momento? Primeiro, ela passar de um projeto de proteção animal para uma associação, isso foi muito bom. Nós conseguimos o status de utilidade pública, nós conseguimos o cadastro municipal e depois o estadual. Nós conseguimos um terreno que a prefeitura cedeu para a Miajude e logo começaremos a construção por meio também de ajuda desta Câmara. Temos as castrações aqui na cidade que nós lutamos tanto para conseguir e temos as ajudas municipais e estaduais que a Miajude precisa tanto. Então essas foram as principais conquistas. A entidade municipal possui uma sede ou um espaço físico e aonde fica. Hoje nós possuímos um local que é alugado, mas nós temos também a doação desse terreno pela prefeitura, que nós vamos construir e precisaremos da ajuda de todos. É um terreno de 3.000 metros quadrados. Nós já temos um projeto feito pelo engenheiro Jeremias, que fez com todo amor e carinho para a gente, sem custo nenhum. E o topógrafo também, Henrique, que fez sem custo nenhum. Nós estamos com um projeto na prefeitura e nós ficaremos com a sede lá. Mas, por enquanto, nós temos o nosso local, que está extremamente lotado, não entra nada lá desde 2021. Nós temos o Hotel Monte Sião, que a gente abriga os animais lá e paga para ficar lá. Nós temos o Wander Adestrador, que pega animais não sociáveis e que muitas vezes foram para a eutanásia e os veterinários nos ligaram e a gente conseguiu resgatar, são animais que não são sociáveis. Nós temos os lares temporários, que são voluntários ou pagos também. E as nossas casas, que também a gente coloca os nossos animaizinhos ali, que nós também somos lares temporários. Como a entidade é mantida? Primeiro, nós temos a ajuda da prefeitura desde 2023. Nós recebemos em 2023 120 mil. Em 2024, nós recebemos 328 mil. E esse ano, graças a esta Câmara e também à Prefeitura, nós receberemos 600 e poucos mil reais, sendo 280 aqui dos vereadores para o custeio mensal, 344 mil para a construção e 30 mil vindo da Prefeitura. Mas a Miajude gasta em média de 700 a 800 mil por ano para se manter. Então, nós teremos uma ajuda de 313 mil para se manter e nós gastaremos um pouco mais que o dobro esse ano. Hoje nós temos um corte de gastos gigantesco, nós tentamos ao máximo cortar os gastos, compramos direto de fornecedores, de empresa, tentamos custear valores de castração, de veterinário, tentamos levar só em extrema urgência os animais, mas o custo para manter os quase 270 adultos que nós temos, mais os filhotes, é muito alto, além do auxílio da população.
Então, quando você pega os nossos gastos, que são todos públicos, colocados tanto no site da prefeitura, quanto no nosso site, quanto no nosso Instagram, e todas as notas fiscais ficam também disponibilizadas para quem quiser, vocês verificam que os gastos veterinários ultrapassam, às vezes, 30, 40 mil reais por mês. Por quê? Porque esse auxílio veterinário não é apenas dos animais acolhidos pela associação. Vira e mexe, a Raquel esteve conosco aí em um dos casos. O animal ele é atropelado em via pública. Infelizmente, a prefeitura ela não tem um suporte à noite para colaborar, então as zoonoses fecham às 4 horas da tarde e a partir das 4 horas da tarde não tem quem auxilie. Então, das 4 horas da tarde de todos os dias até 7, 8 horas da manhã do dia seguinte, no sábado e domingo, somos nós que fazemos todo o auxílio da população. Então, muitas vezes esse cachorro, ele é resgatado dentro do município por nós, a gente para o que está fazendo, não importa o horário, e vai fazer o resgate. Ele é levado emergencialmente para um veterinário e ali começam os custos. A gente teve um cão, que é o Tunico, que foi resgatado por uma pessoa, um munícipe. Esse cão ficou com as 2 pernas quebradas durante uma semana, porque o munícipe se recusou a levar no veterinário, se nós não pagássemos. Nós tivemos que retirar o animal da pessoa, e ela falou que não era dela, levar esse cachorro para o veterinário. Cada dia de internação vai de 150 a 250 reais, mais medicação, mais tudo. Fizemos a cotação da operação das 2 patas, das 2 pernas, ficaria 7 mil reais só a operação, fora as outras coisas. Conseguimos a ajuda de uma vereadora de Cerquilho que conhecia Botucatu muito bem. Conseguimos fazer todo o trâmite, levar ele para lá e ficou bem mais em conta lá. Tivemos que ir e voltar com esse cão várias vezes e conseguimos finalmente salvá-lo. Mas a conta vem e a conta é alta. Tivemos casos de sinomose e parvovirose que o animal fica tempo internado e a conta vai virando de 150 reais até 10 mil reais. E isso é todo dia. É gato com olho para fora, é cachorro com bicheira, é animal que fica 2, 3 dias em terreno baldio e aí vão lembrar de pedir ajuda. É animal atropelado, como foi o caso, né? Atropelado por um motociclista, que acabou falecendo e vai ficando o dia inteiro ali no sol até que alguém peça ajuda. E isso vai encarecendo, né? Porque uma coisa pequena que você leva no veterinário, se ela fica 2, 3 meses sem auxílio, ela fica gigantesca. E nós fazemos todo esse suporte, né? Nós fazemos desde ir buscar o animal ou mandar um CEVI, buscar o animal, levar no veterinário, fazer os cuidados para depois, às vezes, devolver para o munícipe. E as pessoas, às vezes, perguntam, mas não é obrigação. Tudo bem, mas, às vezes, essa pessoa ela não tem condição nem de se manter. Muitas das vezes a gente vai numa denúncia e a gente tem que chamar o conselho tutelar para tirar a criança. A gente vai levar o cachorro embora e o município vai ter que arcar com a criança, porque a criança está no mesmo estado que o cachorro. Na pandemia, a gente conseguiu reunir várias empresas e fomos entregando sopa nas casas de madrugada e ração em muitas das casas e não divulgamos. Nós conseguimos ração graças a Dogolino. Na pandemia inteira, eles doaram 900 quilos por mês para a gente distribuir para a população de Tietê, Cerquilho e Laranjal. E a Natália, que na época era presidente, ela saía com o carro dela entregando as coisas durante a noite. Muitas vezes a gente foi na casa e as crianças falavam, nossa, é comida, não era ração. E a gente se dividia para comprar a cesta básica depois, para ajudar essa criança. Então, a Minha Ajuda ela vai muito mais além do que só ir lá e arrancar o cachorro da rua, né? Ela vai muito mais além do que pegar o gato atropelado que precisa enterrar em algum lugar. Ela faz toda uma função social dentro desse município. Nós temos a feirinha municipal, que fica ali na praça, todos os sábados. A gente tem permissão, autorização desde 2017. E o pessoal fala, nossa, doa tanto cachorro na feirinha, como é que vocês estão com 270? Porque nós não levamos os nossos animais. Por incrível que pareça, não tem espaço. Os animais são dos munícipes. A gente tem uma lista gigantesca de espera para levar filhote na feirinha.
E para levar esse filhote na feirinha, a gente tem que parar o nosso trabalho, que todo mundo da Me Ajude trabalha e faz as coisas da Me Ajude, para ir ver se esse animal está bem, para vermifugar esse animal, para levar remédio para o carrapato, às vezes para tirar o animal, levar para casa, para dar banho para outro dia ir na feirinha. E depois a gente tem que castrar esses animais que foram doados na feirinha, a gente tem que castrar essa mãe, a gente tem que conversar com o pessoal para eles não pegarem mais. Então é todo um trabalho ali dentro. A entidade municipal conta com funcionários remunerados ou é composta apenas por voluntários? Estou falando de voluntários sem parar aqui, mas nós temos também pessoas que oferem renda dentro da Me Ajude. São terceirizados, que possuem MEI, que fazem o trabalho de cuidado dos animais. Hoje nós temos caseiras lá no nosso espaço, que fazem um trabalho de maestria, de cuidado ali com os cães e gatos. Nós temos veterinários, que são pagos. Nós temos prestadores de serviço, como adestramento, que são pagos. Hotel, que é pago, entre outras coisas que precisam ser pagas. Porque não é um trabalho que dá para fazer depois das 6 no final de semana. É um trabalho de todo dia, o dia inteiro. Então, nós precisamos pagar essas pessoas. Como a população pode acompanhar o trabalho da entidade? Existe a possibilidade de qualquer município contribuir com o trabalho voluntário? Sim. Nós temos um grupo de voluntários que qualquer pessoa pode participar. O nosso site está sendo mudado para trazer um vídeo que eu mesma fiz, falando sobre as nossas atividades de voluntário, que são as feirinhas, que são o Me Ajude nos Mercados, que é onde a gente fica todo o primeiro sábado do mês arrecadando produto de limpeza, porque a gente tem que limpar os locais. Nós temos a castração, que ocorre uma vez por mês lá na FAIT, que nós participamos também, onde nós fazemos o cadastro junto com a prefeitura, fazemos o leve e trás dos animais e fazemos o pós-operatório de alguns animais. E nós temos também a questão de tirar fotos dos filhotes, de dar lar temporário e tudo mais. Então, quem quiser saber mais, é só chamar a gente no Instagram, no Facebook, no meu celular, que é público, que todo mundo conhece. No site tem ali a explicação do que é ser um voluntário. A única coisa que a gente pede é que more perto para conseguir vir, porque às vezes vem um voluntário querendo falar com a gente lá do Paraná, do Pará, e aí fica um pouquinho difícil de ser voluntário aqui no município. Vamos lá. E para acompanhar todos os trabalhos que a Me Ajude faz, como eu já falei, nós temos o nosso site, que é www.meajude.com. Nós temos um canal no YouTube, que é só colocar Me Ajude, que vai aparecer toda a história da associação. Nós temos o Instagram, nós temos uma página no Facebook, nós temos o Facebook. Nós temos TikTok e também nós estamos na página da Prefeitura Municipal de Tietê, na parte ali das prestações de contas. Então, quem quiser acompanhar tem toda essa parte. E se alguém quiser mais informações, pode nos chamar também, que a gente explica tudo, mostra gasto, mostra tudo que vocês quiserem saber. De que forma a população tietêense pode ajudar a entidade? Além da parte de voluntários, nós precisamos muito de dinheiro, né? É chato falar isso, mas a Me Ajude não vive sem ter uma colaboração da população. Nós fazemos rifas, eventos, nós temos o nosso bingo, todos os anos vai acontecer em maio. Nós temos o nosso box, que é uma colaboração que você ajuda com 50 ou 100 reais. É só entrar lá no site, você consegue se cadastrar. E você recebe na sua casa, a cada 3 meses, uma caixa personalizada para o seu bichinho, sendo cão ou gato ou cão e gato. Então, você, a cada 3 meses, você doa 50 reais ou 100 reais, e você recebe uma caixa recheada de coisas para o seu pet. É uma contribuição e a Me Ajude te dá uma alegria para o seu bichinho. Nós temos também as doações mensais, que vocês podem fazer por Pix. Nós estamos fazendo uma rifa da moto para poder construir, além de vários outros eventos e atividades que a gente está sempre publicando no nosso Instagram. Então, é só nos chamar. E vocês podem também ir nas agropecuárias, nos veterinários e pagar diretamente lá. Ou fazer doações de insumos. Eu quero doar ração, eu quero doar medicação, tudo é aceitável. Eu quero doar coisas que meu bichinho não usa mais, faleceu, está aqui. A gente aceita tudo. Nós temos uma farmacinha
de medicamentos abertos, que as pessoas não usam mais, o bichinho faleceu, o bichinho não precisa mais, e fica para a gente poder usar na associação e diminuir custos, e também para as populações de baixa renda, porque às vezes o bichinho está doente e a gente também consegue fornecer essa medicação. Quais são as formas de contato? Eu já falei, a entidade realiza os eventos abertos, a gente também vai estar dia 19 de abril aqui no município, no Rock Animal, que vai ter na praça, nós estaremos lá com a nossa moto, com a nossa rifa. A entidade municipal possui parcerias com empresas, instituições e órgãos públicos. Os órgãos públicos, o primeiro é a Prefeitura e a Câmara, a gente está aqui, né, graças a Deus. E nós conseguimos esse ano também, através do Kiko, contato com deputados, e nós receberemos 50 mil reais do deputado Rafael Saraiva para a castração, porque muitas vezes a gente não consegue levar na castração de sábado no município porque o cão é agressivo, porque o cão precisa de atendimento urgente, ou porque é gato capturado, gato feroz. E também conseguimos 70 mil, graças à população e ao Kiko, que se manifestou nas redes sociais, para a gente comprar um carro do deputado Coimbra. Então a Minha Ajude vai conseguir adquirir um carro esse ano para fazer esse transporte que hoje é feito com o nosso carro e a gente não tem reembolso nem de gasolina, porque a gente não pode ter. Então, temos isso. Das empresas, hoje a gente tem algumas ajudas, mas é bem pouca. Acho que tem 3 ou 4 empresas apenas do município, de dentro e fora do município, que ajudam. E a gente precisa muito dessa ajuda, até foi citado as questões de impostos e tudo mais. Nós precisamos muito da ajuda, principalmente agora para a construção. Precisaríamos de cimento, de tijolos, de insumos para a construção em geral. A gente faz, começamos em 3, hoje somos 8 e muitos voluntários. E se a gente precisar tirar dinheiro do nosso bolso, a gente vai, porque hoje a gente tem uma responsabilidade com 270 bocas que precisam ser alimentadas de qualquer forma. Então, se não entrar dinheiro, a gente tem que pagar do nosso bolso. Se não entrar dinheiro, a gente tem que, como a gente fez muito, fazer pedágio aqui na frente da Câmara para pedir dinheiro. A gente tem que vender roupa no bazar, a gente tem que sair pedindo de porta em porta, mas a gente faz. Então, a Minha Ajude não vai parar, porque é muito mais além do que dinheiro. É a responsabilidade com os animais. E existem desafios específicos que a entidade enfrenta e qual o apoio? Existe muito desafio. O primeiro é a população, que ainda não tem a consciência necessária de que o animal tem que ser bem cuidado, que não tem a consciência de que o animal precisa comer todos os dias e que a água precisa estar limpa. Então, a gente luta com essa consciência. A questão de castração, que infelizmente ficou parada de agosto até dezembro, e nós tivemos que entrar com uma ação contra a prefeitura, infelizmente, para voltar as castrações na época, em outro mandato. E isso atrapalhou muito. A gente fez uma estatística ali de nascimento de animais nesses 6 meses, e era gigantesca, porque eram 200 animais castrados por mês e não foram castrados durante 6 meses, e a maioria era fêmea, e essas fêmeas criaram. E agora a gente está com esse problema de ter muitos filhotes para doação e quase não tem gente querendo adotar. Então, a gente está doando para fora do município, porque o município está atolado e não consegue suprir essa quantidade de animais nascendo. E muitas das vezes a gente oferece a castração e a vacina, como aconteceu em alguns bairros, e as pessoas falam que não querem castrar e que não querem vacinar. Então, é um pouco complicado, que a castração vai matar o bicho, que a cachorra tem o direito de criar, e que daí a pessoa tem o direito de vender os filhotes ou deixar do jeito que está, e é complicado. Nós temos também a questão de valores, né, que é muito alto que a gente gasta, e a gente ainda não tem essa totalidade. A Minha Ajude fecha no vermelho todos os meses, então é bem complicado. A gente nunca consegue zerar o ano sem nada em aberto.
Então, também é um desafio bem grande. E outras questões, né, que a gente agora não vai ficar entrando tanto no mérito, mas a gente precisa de pessoas que adotem adultos, que tenham a consciência de adotar um cão adulto já castrado e vacinado, que tenham a consciência de castrar os seus animais e cuidar dos seus animais, que tenha a consciência de alimentar os animais de rua, que nós temos muito problema com isso ainda, que as pessoas jogam os potes fora, que as pessoas chutam a comida dos animais, que as pessoas destroem nas áreas verdes as casinhas que nós colocamos. E a gente tem que puxar pela câmera depois, olhar quem fez, eu entrar em contato e às vezes fazer boletim de ocorrência diante dessas questões, porque as pessoas não deixam a gente alimentar animal de rua, mesmo tendo a lei do cão comunitário no estado de São Paulo. Então a gente tem esse problema também, além de problemas com gatos que existem muito no município e é difícil de pegar. Mas é isso, eu não vou me estender muito, respondi todas as perguntas que foram formuladas aqui, vou abrir também para quem quiser perguntar. Mas o que eu queria mostrar é que a Minha Ajude está aqui, ela é a única associação da cidade voltada à causa animal neste momento. Durante muito tempo foi também de outros municípios, mas graças a Deus a gente está conseguindo apoiar e crescer outras ONGs perto de Tietê. Mas é uma ONG que está crescendo muito, é uma associação que não vai parar, nós estamos fazendo o nosso melhor. Ano passado nós doamos 404 animais do município, todos com foto, com termo de adoção, com contrato firmado, com pós para saber se foram castrados, vacinados, todos certinho. E esse ano a gente pretende doar muito mais. Porém, desses 400, apenas 68 foram adultos. Então, a gente tem que fazer uma campanha em cima também dessa questão dos adultos, porque a Minha Ajude está com muitos animais adultos, infelizmente. E é aí que as coisas complicam. Quero agradecer a Câmara por esse convite de estarmos aqui. Foi a primeira vez que a gente recebeu esse convite em 8 anos, para poder falar um pouco sobre a associação, para poder explicar um pouco sobre o que a gente faz, para as pessoas conhecerem. Se quiserem saber mais alguma coisa, estamos abertos. Não somos abertos para visitação, infelizmente, porque os animais ficam soltos. Mas quando nós tivermos o nosso local, ficará um pouquinho mais fácil de todo mundo poder visitar. Esse é um dos nossos planejamentos. Se tiverem alguma pergunta também, estou disponível, senão agradeço imensamente, novamente, em nome de todo mundo, de todo o conselho da Minha Ajude. Tem alguma... Queria perguntar, tem mais ou menos o valor estimado da obra? Nós cotamos com algumas construtoras, mas a gente não vai conseguir fechar com construtora porque a cotação deles deu aproximadamente R$1.580.000. Então é impossível fazer com construtora. Mas a gente cotou com alguns prestadores de serviço, pedreiro, pessoas que conseguem emitir nota, mas como MEI. E eles passaram de R$80 a R$120 o metro quadrado da construção para fazer. Como serão 2.700 metros quadrados, a gente estima aí, no mínimo, com alguns acabamentos, com todo, mais de R$500.000. Mas já é uma boa diferença entre a construtora e o prestador de serviço. Mas se a gente tiver ajuda do município e das empresas com doação, fica um pouco mais fácil. E se vocês tiverem algum pedreiro também disposto a ajudar, por favor, entre em contato com a gente, porque a gente precisa de alguém que emita nota fiscal para fazer tudo, porque a gente só pode trabalhar com nota fiscal. Mas vai dar tudo certo. Desse valor já tem alguma coisa já? A gente tem os 344 mil da prefeitura, da Câmara, que foi através da emenda impositiva. Perfeito. E os 50 mil que virão da moto. Nós ganhamos uma moto de uma pessoa anônima e a única obrigação ali dentro dessa doação foi que o valor fosse 100% para a construção. Sim. Então, nós estamos fazendo 1.000 números a R$50 para poder começar a erguer pelo menos o muro, porque a gente vai ter que murar 100% ali, porque é na rodovia.
Entendi. Então, automaticamente não seria todo o valor, né? Já tem aí Sim. Já tá chegando a Ao alguns valor. valores. Exato. Eu acho que... Pode falar. É um valor próximo, né? Eu acho que se a gente tiver a ajuda dos materiais de construção, já vai fazer bastante diferença. Porque aí tem... o dinheiro para pagar a pessoa pode ser que a gente consiga, né? Para fazer. Thaís, fica a dica aí. Pela experiência que a gente passou pelo Rogério de Souza, né, Valmir? O Rogério de Souza estava precisando de 1.600.000, conseguimos 650 e praticamente acabado. Lembrando que a mão de obra nunca é doada. Então, desculpa de falar para o seu pedreiro, se esquece. Sim. Mas quando você começa a obra, todo mundo quer ajudar. Então. Tem aquela firma que dá um pouquinho de tijolo, dá um telho, dá o cimento, você entendeu? Então, vá por mim, esqueça o pedreiro. Comece a fazer as empresas, que você vai fazer essa obra e vai sobrar dinheiro desse valor que está aqui. Amém. Pode ter certeza nisso. O projeto já está na prefeitura para aprovação. Uma perspectiva... Sim. Está falando, quando vocês não começarem, você começou... Sempre tem que doar. E eu vejo que assim, há muito engajamento, né, das pessoas com o Me Ajude. Ela virou uma marca, Sim. né, no município e na região. Então, os mutirões, porque é um mutirão de pintura, são coisas que são... Então, hoje a gente vai colocar todos os equipamentos, fixar. Vão aparecer muitas furadeiras, muitas pessoas aptas, muitos eletricistas, pessoas que conseguem fazer atividades como essa. Até me proponho, que gosto bastante dessas coisas de casa. Obrigada. A ajudar de alguma forma a diminuir radicalmente esses custos, porque o acabamento que é o que encarece muito essa obra, né? Esses detalhes são encarecedores. Eu acredito que você já tem o dinheiro para construir o Me Ajude, porque o restante vai ser meio que vai ser doado, absorvido aí pelo processo, né? Sim. A gente brinca que chama acabamento porque ele acaba com a gente, né? Ele acaba com o dinheiro. E vou dizer, você é privilegiada, viu? Porque poucas instituições conseguem o que você conseguiu. Sim, foi essa luta que a gente teve junto com o município. A gente brigou muito com a prefeitura durante todos esses anos. A Me Ajude, ela começou em 2017 porque o prefeito cancelou as castrações. Houve um cancelamento na época e nascia filhote. Eu lembro, eu e a Natália, a gente tinha que dar lar temporário dentro das nossas casas. Eu cheguei a ficar com 12 gatos dentro do apartamento. A Natália com um monte de cachorro dentro da casa dela. Para conseguir, a Miriam nem se fala, né? Chegou a ficar acho, com 70 animais lá, para poder suprir essa questão. Então, a gente está colhendo os frutos graças também ao prefeito e à Câmara, que está vendo isso daí. Não adianta nada a gente lutar se não tem ninguém que veja, né? E conseguir realmente isso. Mas é exatamente o que vocês falaram, a gente vai começar. A Me Ajude, ela começou com um espacinho minúsculo, com 8 cães e só nós. Sem saber nada, eu tinha 21 anos e estava fazendo faculdade ainda e começamos. Então, a gente vai começar do mesmo jeito, com um pouquinho de coisa a gente faz. Thaís, eu estou aqui desde 2021 e vejo o engajamento seu e da sua equipe, vamos falar assim, né, por esse projeto que eu vou falar a verdade para você, eu não imaginava tanta dificuldade, tá bom? Parecia ser mais tranquilo, mas olha, parabéns pelo trabalho de vocês. E também aqui eu quero deixar gravado, deixar anotado, enaltecer a pessoa do vereador Kiko Aronchi, que ele vem lutando muito pela causa dos cães, aí pelo Me Ajude, que no ano 2023, 2024, foi a primeira emenda impositiva que saiu e a única que ele tirou, passando direto para Me Ajude. Porém, nessa época aí, nós ainda tínhamos somente uma destinação para o custeio. E graças a Deus, agora esse ano, a gente vai aprendendo e vai vendo como funciona e conseguimos destinar esse dinheiro agora para investimento, né? No caso, para obras de vocês, assim também como que eu fiz para o Rogério de Souza. Né? Então, quero deixar aí registrado esse empenho do Kiko Aronchi junto a vocês. Parabenizar toda a Me Ajude e eu fico muito feliz de você ter vindo, porque com certeza muitas pessoas não conhecem o trabalho seu. E através aqui da Câmara Municipal, através dos vereadores, você vai ser divulgada e pedir para Deus que aconteça aí o melhor. Amém. Né? A Me Ajude vai ser divulgada. Vai. E sucesso para vocês. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado porque vocês ajudam demais o bem comum, que é o poder público. A hora que ele entender que vocês são a cura de alguns ferimentos graves dele,
entendeu? Que é os cães, Sim. né? Aí eles vão poder te ajudar mais. É aquilo que eu falo sobre todas as instituições, né? Vocês fazem aquilo no que nós falhamos, Isso. ou que nós estamos ausentes. Então, eu não posso entender o terceiro setor como o terceiro setor. Eu tenho que entender o terceiro setor como um prestador de serviço público. Exatamente. Consequentemente, então, quando eu pego um dinheiro aqui, a prefeitura investiu lá, eu não estou investindo numa empresa privada. Eu estou investindo num serviço público que eu não dou conta de prestar. Exatamente. Né? Então, é basicamente isso. Eu estou realocando, é como se fosse uma secretaria dentro da minha prefeitura. Só para resumir, nós vamos montar um portfólio. Isso aí vai mandar para as empresas e todos vão visualizar todas as entidades e, de repente, vão encontrar algo que para te ajudar, né? Aquela pessoa, eu vou me destinar com isso aqui. E também estamos procurando aí um projetista. A gente vai ter uma reunião na quinta-feira agora, que vai nos ensinar a como fazer a destinação do dinheiro das empresas que possam vir para as entidades. Maravilha. O que a Tá gente bom? puder ajudar também, estaremos aqui. Obrigado, viu? Quero aproveitar o encerramento, já estamos encerrando aqui, já está tarde já, né? Mas pedimos desculpa aí pelo horário. Imagina. Se me permitir, gostaria de levar a meu ajude, através da sua pessoa, de quem puder, ao deputado Bruno Lima. Vamos sim. Estou à disposição. Ele é muito engajado na causa animal. Tenho absoluta certeza que ele vai ajudar muito a entidade de vocês. Estamos abertos. Bom. A gente conseguiu o deferimento dos 2 pedidos da emenda, graças a toda a documentação exemplar que a gente tem. Então, estou muito aberta a todas as ideias que vocês tiverem. Então, quando a gente puder, então, vamos conversar, vamos fazer essa visita do deputado. Tenho certeza que ele vai amar a instituição como a nossa cidade já ama. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Encerrado. Boa noite a todos. Oi?